Olá, olá. Bom dia, né? Bom dia para aqueles que são de bom dia, boa tarde para aqueles que são de boa tarde e boa noite para aqueles que são da noite, né? Às vezes também essa saudação, porque não sabemos que hora que você vai poder participar dessa reflexão e sair com alguns pensamentos seus, com algumas convicções próprias, né? E isso é muito importante. Eu sou o Antônio Carlos. Gostaria de fazer um apelo aí, né? Fazer um desafio, né? É, assista, se inscreva, né? Envie para as pessoas que você gosta. Uma palavra tira às vezes a gente de pensamentos negativos, né? O grande Rui Barbosa diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então a gente não dá espaço. Ainda mais quando nós estamos no mês amarelo, né, mês de setembro, né, aí uma luta incessante contra o suicídio, né? Então, vamos colocar coisas dentro da nossa cabeça, coisas úteis. Olha, hoje, o que eu fui assim direcionado a falar com a gente aqui? Eu fui direcionado a falar sobre o culto. A palavra culto significa homenagem, significa relacionamento com o divino, né? Né, a gente usa melhor o termo culto, né? E tem também o termo, a Igreja Católica usa o termo missa, só que a palavra missa significa sacrifício. E todas as vezes que o padre realizar uma missa, ele vai ter que relembrar de todo o sacrifício, da morte, vai ter a comunhão na Eucaristia, porque ele vai ter que relembrar daqueles últimos momentos da vida de Jesus. O culto, a missa, ela é litúrgica, tá? Ela tem um padrão que tem que acontecer tudo aquilo na missa. O culto não. O culto ele é semilitúrgico. O culto é o seguinte, a gente sabe que vai cantar, a gente sabe que vai orar, a gente sabe que vai dar liberdade para cultuar também com as suas contribuições, porque isso também é culto, né? E vai ser falada a palavra. E essa ordem, geralmente a gente deixa a palavra para o final, porque que a gente entende, né, que depois que Deus falou, a gente não tem mais o que falar. Por exemplo, nós estamos numa reunião com o presidente da República, né? Todo mundo fala, depois que ele falou, o que a gente vai falar, né? Mas essa transcendência, né? Cada um chama de uma coisa, né? O Frei Leonardo Boff gosta muito de falar de transcendência e de imanência. O Platão gostava de falar do mundo sensível e do mundo inteligível, né? No mundo que a gente está vendo tudo, que tudo e que tudo que foi afetado pelo pecado, né? Com tudo assim, né? Nós não temos uma visão global, mas lá no mundo das ideias, lá as coisas são perfeitas. Ele está falando do mundo da alma. Tem pessoas que falam que existe um mundo paralelo. Deus criou um mundo, aí ele vem e intervém. Por exemplo, a Bíblia, para mim, é um livro fantástico, né? Não é um livro de mentiras, tá? Mas é um livro fantástico. Já pensou Moisés ver a sarça pegando fogo e ela não se consumia? Ele não se assustou dela pegar fogo. Ele assustou dela não se consumir, porque o fogo, né? O fogo, olha, a Bíblia diz que o fogo, o inferno, eles são insaciáveis. Vocês viram outro dia lá na Europa? Foi pegando fogo e foi devastando, e foi engolindo a cidade, foi engolindo a igreja, foi engolindo os templos, foi engolindo todo mundo, e não se detém, né? Não se detém. E ele viu aquilo no deserto, porque o deserto é um calor causticante, né? E ela nos consumia. Foi isso que chamou a atenção dele. Mas eu quero fazer uma definição. O culto é uma coisa tão antiga quanto o homem. Por exemplo, a Bíblia diz que o Adão conversava todo dia com Deus na viração do dia, né? Ele e a Eva. Era um culto, uma relação com o divino. Eu gosto muito do exemplo, né, da roda da bicicleta, é um exemplo da física. Por exemplo, quando as raias, ou da moto, ou da bicicleta, quando as raias se aproximam do centro, elas se aproximam entre si. Quando elas distanciam do centro, elas distanciam. Quer dizer, quando o homem se aproxima de Deus, ele se aproxima do seu próximo. Mas o culto ele é tão antigo que você vê, apesar do Adão e a Eva terem pecado, mas nós vamos encontrar dois filhos dele com 120 anos, a terra já está muito povoada, né? Foi o Adão e a Eva que povoaram, o casamento era em família, até que haja uma organização social. Mas quem que ensinou Caim e Abel a fazer culto? Foi o Adão, ué.
né? E só que o culto do Caim não é porque tinha sangue, não, né? Mas o culto dele é porque ele deu o melhor, né? Ele pegou lá, ele era pastor de ovelhas, ele era mexia com gado, com animais, tal. Ele pegou o melhor animal e levou para Deus. Agora o Caim, ele era lavrador, né? E ele foi lá, pegou aqueles frutos já estragados, passado, tomate, giló, e trouxe a Deus, e Deus não recebeu. Mas sabe, eu tenho aqui umas frases. Eu quero falar dessa relação do homem com Deus. A relação do culto, ela é muito íntima. Olha, os ateus, os agnósticos detestam essa frase que eu vou usar agora, hein? Que Deus criou o homem para o louvor da glória a Deus. Ah, não, mas o seu Deus é muito orgulhoso. O seu Deus é muito vaidoso. Não, mas o que vai fazer? Ele quis assim, ué. Os pássaros acordam para cantar, né? Todos os animais têm os seus sons, chamado onomatopeicos, né? Onomatopeia, né? O homem tem os seus sons, né? E o homem foi feito para adorar a Deus. É nessa relação com Deus que acontece esse culto, né? Então, o doutor Ebenezer aqui no Vadimeco, né? Saiu com o nome de Vadimeco, depois saiu o manual da igreja. Ele define aqui o que é culto com umas frases poéticas, mas tão lindas, que a gente é incapaz de ser insensível a isso. Ele diz o que é culto, olha só. O que é o culto? O culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano do amor divino. O culto é uma alma faminta diante do celeiro espiritual. O culto é uma terra sedenta clamando por chuva. O culto é como uma ovelha tresmalhada no deserto, balindo em busca do bom pastor. O culto é um coração faminto em busca do amor. O culto é a alma buscando a sua contraparte. O homem sem Deus é incompleto. Por exemplo, a nossa vida é um triângulo, né? Assim como a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por exemplo, no casamento é um homem, uma mulher e Deus. Né, o símbolo do homem, né, quando eu vou abreviar homem, eu faço lá um triângulo equilátero, entendeu? 3 lados iguais, 3 graus iguais, né? 60 graus, né, de cada lado, né? Para dar 180 graus, né? Então, né, as coisas dão certo quando nós temos Deus na nossa vida. O culto é o filho pródigo correndo para a casa do seu pai. O que é o culto? O culto é o homem subindo as escadas do altar de Deus. O que é o culto? O culto é a vela no ato de ser acesa. O culto é a alma do poeta extasiada diante do pôr do sol. Quem escreveu isso foi Blake Wood, né? O culto é a resposta de um homem à revelação de Deus. Essa última frase é dele, tá? Um abraço.